Há poucas coisas tão exaustivas na vida humana como a sensação de tentar empurrar um carro travado por uma subida íngreme. Pois, completamente. Os músculos cedem, o carro não sai do sítio e, no fim, pronto, o resultado é apenas uma frustração profunda e uma perda total de energia. E as costas feitas num 8. Exatamente. E, curiosamente, este é o mesmo nível de desgaste que surge na esmagadora maioria das conversas em que o objetivo é convencer alguém a mudar de atitude. Sim. Seja tentar que um familiar largue um vício ou que um amigo saia de uma relação destrutiva. Ou até no trabalho, pá. Tentar que um colega altere um comportamento nocivo numa equipa. A grande ironia disto tudo é uma espécie de paradoxo psicológico. Quanto mais força fazemos, pior. Exato. Quanto mais força se faz para tentar convencer alguém a abandonar um mau hábito, mais essa pessoa parece defender esse mesmo hábito. Fica-se ali num impasse penetrável. É um braço de ferro constante. E é precisamente para decifrar este mistério da resistência humana que, na nossa análise aprofundada de hoje, temos em cima da mesa uma montanha de documentos clínicos. E notas muito detalhadas, convém dizer. Sim, sobre um modelo transformador chamado entrevista motivacional. O que esta pesquisa sugere é uma abordagem radicalmente oposta ao nosso instinto comum. Completamente oposta. Em vez de empurrar o tal carro pela colina acima, propõe-se algo muito mais subtil. É como encontrar as chaves do carro no bolso da própria pessoa e deixá-la ligar o motor por si mesmo. Adoro essa analogia. Para quem adora aprender de forma eficiente, este material é um atalho de ouro. Não é apenas para profissionais de saúde, é um manual sobre a natureza humana. E o que torna este material tão denso e valioso é a própria evolução histórica do conceito. A entrevista motivacional, ou EEM, como a malta da área lhe chama, começou em 83. 1983, pelo psicólogo William R. Miller, certo? Exato. E num ambiente altamente desafiante, que era o tratamento do alcoolismo severo. Mais tarde foi expandida com o Stephen Rolnick. E nós temos aqui a 4ª edição de 2023. Sim, e ao olhar para estes documentos mais recentes, percebe-se que a filosofia base continua intocável e profundamente disruptiva. Que é a ideia de que a motivação é intrínseca, não é? Precisamente. A premissa central é que não podemos injetar motivação noutra pessoa, como se fosse instalar um software num computador. Pois, não dá para fazer download de força de vontade para o cérebro de um amigo. Porque para ajudar alguém a ligar esse motor, primeiro temos de desaprender quase tudo o que o nosso instinto dita. E isso é a parte mais difícil para a maioria das pessoas. O material fala muito do espírito da EM. Não é uma lista de truques de persuasão, pois não? Não de todo. Se fossem truques, as pessoas topavam logo a manipulação. É uma postura fundamental perante o outro. Assenta em 4 pilares. O primeiro é a parceria, que exige abandonar aquela posição de superioridade de quem sabe o que é melhor e sentar ao mesmo nível da pessoa. Trabalhar lado a lado, exato. O segundo é a aceitação, que envolve validar o valor do outro, mesmo quando discordamos visceralmente das escolhas dele. Esse é duro. O terceiro é a compaixão, priorizar o bem-estar da pessoa e não a agenda do hospital ou da empresa. E, por fim, a evocação, a crença de que os recursos necessários já estão lá. Mas deixa-me colocar aqui algum ceticismo prático, porque quem nos ouve deve estar a pensar o mesmo. Força diz lá. Se uma pessoa está num caminho destrutivo, a nossa obrigação moral não é avisar com urgência? Não há uma urgência em aconselhar de forma diretiva? Essa é a reação humana mais expectável. E, na verdade, é o cerne do problema. A sério? Mas é um impulso compassivo. É, mas a ciência demonstra que o método diretivo falha precisamente no momento em que é mais necessário. Quando falta o tal espírito da EM, a pessoa percepciona a ajuda como imposição. E quando a pessoa sente que a autonomia está sob ameaça, o cérebro entra logo em modo defensivo. Exatamente. A beleza paradoxal do princípio da aceitação incondicional é que, ao passares a mensagem de que a escolha é sempre do outro, a pressão desaparece. A pessoa já não tem de gastar energia cognitiva a defender-se de nós, não é? Nem mais. É esse espaço livre de julgamentos que cria a segurança para a pessoa olhar criticamente para o que anda a fazer. Isso liga perfeitamente àquele conceito fascinante destas notas, o de que forçar a mudança é o que a paralisa. É a grande armadilha. Mas se não podemos argumentar agressivamente, nem persuadir, como reagimos quando a pessoa está presa a um comportamento que lhe faz mal?
A resposta da IEM é surpreendente. Passa por normalizar um estado mental que muitas vezes tratamos como defeito, que é a ambivalência. É ambivalência. Querer e não querer ao mesmo tempo. Exato. Não é fraqueza de caráter nem preguiça. É uma condição absolutamente universal. Imagina alguém com dependência de álcool. Tânio sente que o álcool é o único momento de paz ou de alívio da ansiedade. Há razões válidas dos dois lados da balança, então. Sim, o desastre acontece quando o técnico ou o familiar não compreende esta dualidade e cai no que os autores chamam de reflexo de endireitar. O reflexo de endireitar. Quando lia isso, lembrei-me logo da terceira lei de Newton. Ação e reação. É uma excelente imagem. Como assim? Pá, se aplicarmos uma força num sentido, a pessoa aplica uma resistência igual e oposta. Se eu listar os motivos para ela parar de fumar, eu estou a forçá-la a procurar argumentos do contra. Brilhante. É exatamente isso. Acabas por transformar a pessoa na advogada de defesa do seu próprio mau hábito. Aqui é onde a coisa fica mesmo interessante. E perigosa, porque as pessoas acreditam naquilo que se ouvem a si próprias dizer. Quanto mais argumentam a favor do mau hábito para se defenderem de ti, mais o solidificam. Uau! Então a resistência não é um traço da personalidade. Não. Não existe o paciente resistente crónico. A resistência, na ótica da EM, é uma discordância relacional. Ou seja, se a pessoa resiste, a culpa é minha que abordei mal a coisa. Basicamente, sim, pressionaste a tecla errada. A alternativa é usar o balanço decisional. Explorar os prós e os contras sem tentar ganhar o debate. Ter a coragem de perguntar o que é que de bom lhe traz esse consumo. Exato. E ouvir, com curiosidade genuína. Muitas vezes só ao esvaziar esse lado da balança é que a pessoa se sente livre para admitir as desvantagens. Bem, já sabemos que não devemos empurrar e que a ambivalência é normal, mas como é que navegamos esta conversa na prática? Há um mapa para isto, não há? Ah, sim. As notas falam do modelo dos estágios de mudança, desenhado pelo Prochaska e Udi Clement em 83. Que diz que a mudança não é um evento, é um processo no tempo. Correto. Começa na pré-contemplação, onde a pessoa não vê qualquer problema. Depois avança para a contemplação, onde surge a tal ambivalência. Depois a preparação, a ação, a manutenção e há uma fase que parece desoladora, a recaída. Que é perfeitamente normal. Mas espera, e se a pessoa regredir? Parece um jogo da glória onde se escorrega e se volta à casa de partida. Como é que não se desiste de alguém que volta à estaca zero repetidamente? Esse é um ponto crucial. A recaída não é uma falha no sistema, nem a voltar à estaca zero. É informação valiosa. Informação? Como assim? A mudança não é linear. Oscilar entre estágios na mesma sessão é super comum. A pessoa que recai hoje tem muito mais dados sobre si mesma e sobre os seus gatilhos do que há um ano. E as notas avisam que o erro fatal é saltar para o planeamento prematuramente. É o erro mais comum. Fazer um plano de ação antes da pessoa ter evocado as suas próprias razões profundas para mudar, dá em planos vazios. Caem por terra na primeira dificuldade. É por isso que o evocar é o coração da EM. Sem dúvida. Mas como é que se evoca? Chegamos agora às ferramentas concretas de comunicação. O famoso Kit-Ors, que é uma sigla em inglês, não é? Sim, mas adapta-se bem aos conceitos cá. O O é de perguntas abertas, A de afirmações, R de reflexão e S de resumos. A reflexão parece ser o núcleo transformador de tudo isto. É a ferramenta mais poderosa. O objetivo é escutar e separar dois tipos de discurso, o Change Talk e o Sustain Talk. Discurso de mudança e discurso de manutenção. Precisamente. O Sustain Talk são aquelas justificações do género o meu trabalho é tão estressante que é impossível eu não fumar. E o Change Talk é o contrário. Qualquer coisinha que favoreça a mudança. Sim. A documentação fala do acrónimo DARN-CAT para o Change Talk. Desejo, capacidade, razões, necessidade. E depois a parte ativa. O compromisso, a ativação e o dar passos. Exato. O facilitador tem de pescar estes pequenos fragmentos de Change Talk e dar-lhes palco. Ao ler sobre as técnicas AWARES, particularmente a reflexão, eu comparei isto a uma arte marcial da conversa. Uma arte marcial, gosto disso, explora lá. Em vez de bloquear o soco, ou seja, o sustain talk, usamos a energia do movimento para redirecionar a pessoa. Devolvendo-lhe o que ela disse de forma ligeiramente mais profunda. Sim. Se a pessoa diz que precisa de fumar por causa da pressão, o instinto seria bater de frente e dizer que o tabaco faz mal, um choque frontal. Que só fortalecia o bloqueio.
A reflexão contorna a barreira. E há a reflexão com amplificação, que eu achei genial. É das mais interessantes para quebrar impasses. Imagina o tal exemplo do tabaco. Em vez de contra-argumentares, exageras subtilmente a posição da pessoa. Diz algo do género, portanto, a ideia de não fumar parece-lhe ser a única coisa que impede um colapso total no trabalho. E o que é que acontece a seguir? Ao ouvir a sua justificação refletida de forma tão absolutista, a única coisa, o colapso total, o cérebro da pessoa recua. Ela própria vai corrigir a balança. Exato. Vai dizer, bem, também não é a única coisa. É difícil, mas conseguia gerir. E sem fazeres uma única exigência, ela acabou de produzir Change Talk. Essa engenharia da conversa é de gênio. A própria pessoa ativa a sua autonomia para argumentar contra si mesma. A reflexão aprofundada é mesmo assim, tem um poder imenso. Mas agora vamos pôr o dedo na ferida. Toda esta teoria soa maravilhosa numa clínica, com tempo ilimitado, luzes suaves. Pois, e com 50 minutos garantidos. Exato. Mas como se aplica isto na rua? A documentação foca no papel do educador social, das equipas de redução de danos, prisões, visitas domiciliárias. Contextos muito mais complexos e urgentes. Se um técnico tem 10 minutos e tem mesmo de dar uma informação dura, tipo os riscos fatais de partilhar agulhas ou as regras da metadona, o que é que ele faz? Fica calado à espera que a pessoa adivinhe? Obviamente que não. A M não precisa de 50 minutos. Há um modelo específico para partilhar informação sem cair na armadilha do especialista. Que armadilha é essa? É o agir como se soubesse tudo e vomitar conselhos não solicitados, o que aciona logo a resistência. O modelo chama-se EPE. Elicitar, providenciar, elicitar. Ok, elicitar. Sondar primeiro, não é? Exato. Em vez de despejar a informação médica, perguntas o que é que já sabe sobre as interações deste medicamento. Respeita logo a autonomia. Depois vem o providenciar, mas pedes permissão primeiro. Importa-se que o partilhe alguns dados novos sobre os riscos para o fígado. Pedir permissão. Isso muda a dinâmica toda. E só depois de transmitires a informação de forma neutra, usas o segundo elicitar. Perguntas como é que estes dados encaixam naquilo que está a pensar fazer. Devolves o poder de processamento à pessoa. Sim, e a eficácia clínica misto é avassaladora. As taxas de retenção em tratamentos exigentes, como a buprenorfina e metadona, sobem muito com a EM. Muito mais do que com as palestras assustadoras do costume. Nem se compara. Para quem está desse lado a ouvir, a grande mensagem que podemos sintetizar desta análise aprofundada é que a mudança não se prescreve. Descobre-se. Descobre-se. Exato. A eficácia não está em ter os melhores argumentos, mas em saber fazer as melhores perguntas e usar reflexões estratégicas. Mantendo sempre o tal espírito de parceria e aceitação, nunca é demais reforçar isso. E isto é um superpoder oculto. Quem absorve estas técnicas pode não trabalhar em adições, mas pode usá-las na sua vida do dia-a-dia. Sem dúvida. Numa reunião de gestão, ao lidar com a resistência de um colega teimoso, ou até com familiares no impasse. A natureza humana é igual em todo o lado. Os fios condutores da preservação da autonomia são transversais. E há uma reflexão final que eu gostava de deixar aqui no ar. Força, diz lá. Uma coisa não dita diretamente na sessão de YAM, mas que paira sempre. E se a maior barreira para a mudança dos outros não for a teimosia deles? E se for a nossa própria ansiedade insuportável de os tentar consertar a todo custo? Uau! Isso é um pensamento muito provocatório e um bocado desconfortável de admitir, para ser sincera. É um convite à nossa própria introspeção, pá. Às vezes o problema é o nosso excesso de vontade de intervir. Bem, é sem dúvida uma ideia a reter quando surgir aquele impulso incontrolável de empurrar o carro pela subida acima. Deixem a pessoa encontrar as chaves. Com esta, despedimos-nos num tom muito acolhedor, encerrando esta nossa análise aprofundada aos documentos da entrevista motivacional. Muito obrigada por nos acompanharem. Obrigado, até à próxima.